Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botinhão com meu comentário para dia 19, uma quinta-feira. Antes de começar, a gente está aqui com o nosso amigo Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bom? Tudo jóia. Você vai ajudar a analisar os gráficos então hoje, beleza? Obrigado. Então o que a gente vê aqui de cara, Carlos, olha que bacana. Os MACDs. Esse é o FNC. Você sabe o que é o FNC, Carlos? Não. O FNC, ele mede o índice, é o índice financeiro, ele mede os bancos. Assim como o IBOV mede as 60, 80 as principais empresas da Bolsa, o IBOV mede os bancos. Ele é usado porque eu não consigo colocar na minha tela o Santander, o Bradesco, e etc., Itaú. Então ele faz um índice dos bancos para mim. Então eu sei como está a saúde financeira da Bolsa. E eu vejo que ele começa a perder força e MACD descendo. Aqui a gente tem o IBOV, a mesma coisa. Aliás, os desenhos deles, você vê como são interessantes. Eles são muito parecidos. A gente vai cair para tempo menor e você vai ver como eles se parecem. E não sei se você sabe, hoje em dia a Petro e a Vale não tem tanto peso quanto tem os bancos. Mas muita gente ainda usa a Petro e a Vale para se basear. Eu sou um deles. Mas eu sei que eles não têm o mesmo peso que o banco. Então, quem manda mais, de acordo com o peso, são os bancos. Ou o índice financeiro, no meu caso. E o MACD está descendo. O IBOV está descendo. O da Petro começa a descer também. Olha aqui, ó. Começa a descer, não. Começa a passar o zero. As médias estão quase cruzando também do MACD. As médias aqui começam a descer. A Vale já cruzou, ou já cruzaram as linhas do MACD, que é a média curta e a linha de MACD. As médias também já começam a cruzar para baixo. E a gente tem o ombro, cabeça a ombro, que já deve estar quase no nosso final, né? Eu não entrei, já falei para vocês, mas que não bateu na média, mas parabéns para quem pegou o possível ombro, cabeça a ombro. O dólar, antes, o índice, também com o MACD descendo, então tem aqui todo ao redor os MACDs descendo, já indo para o negativo, e o dólar, como eu já falei para vocês já há alguns dias, ou de repente até mais que semana, o MACD está subindo. Ah, foi coincidência que o FONC saiu justo hoje e subiu, e ele não perdeu o fundo? Pode até ser. Mas técnica é técnica, e o FONC eu fiquei fora na hora do FONC, ainda bem, deu uma arrebentada, podia ter ganho? Podia, mas agora é fácil, depois que o gráfico já está posto. Vamos lá falar rapidinho. Esse aqui então é o nosso amigo índice. É subida ou descida, Carlos? No índice, o que você me diz desse índice? Você compraria, você venderia? O que você me diz? Subir, tendo aí no final aí lateralizando, né? Eu esperaria para comprar. Exato, no final ele já lateralizou, ele perdeu o fundo aqui, deu uma bela escorregada na hora do FONC, as médias começam a cruzar para baixo, o MACD já cruzou e o MACD está descendo, então ele está, para mim, já não conseguiu fazer topo aqui, apesar de poucos candles. Está mais para uma escorregada. Se quiser confirmar o que eu vou fazer, eu vou esperar ele perder as médias, se eu fosse, né? Estou vendo que isso aqui é o gráfico de diário. Se eu fosse fazer swing trade no índice, que eu não faço, eu esperaria então ele passar para baixo das médias, agora ele voltar nela, tem que perder esse fundo, ficar mais interessante, voltar na média para continuar a venda. E eu sempre trabalho diário junto com o de 60. Subindo ou descendo 60, Carlos? Alô? Oi, está subindo ou descendo no gráfico de 60? Está descendo. Por que você me diz isso e como você me prova isso? Pelos topos e fundos descendentes. Ótimo, principalmente isso. Né? O que mais? Batendo aqui nas médias e descendo novamente, batendo na média, embora com poucos candles aqui no final, e voltou a cair. E o MACD também vermelho, né? E o MACD negativo. Então, e tem mais alguns pontos que a gente não vai passar aqui, que seria muito demorado, mas são os pontos que a gente usa para se basear para uma venda. E aqui teve uma subida e eu só falei, galera, cuidado aqui, fiz um vídeo que está lá, quem quiser ver, no grupo Bovespa, por que eu não acreditava nessa subida, ou por que eu não acreditava numa virada por enquanto, de acordo com os gráficos. Vamos lá no gráfico de 15. O gráfico de 15, então, ele teve uma coisa interessante, que é o rompimento de fundo, que fez um rompimento de topo. Você compra no rompimento de topo que venha de um rompimento de fundo? Não, não entro. Não entro, como falei para vocês no vídeo. Ah, mas e se ele fosse lá nos 90, 100 mil? Poderia e vá, beleza. Mas eu precisava de um teste de fundo. E aí que ele me deu uma direção. Porque o que eu tinha por enquanto era topos maiores e fundos menores. Eu tô fora. Eu preciso de tendência. Então ele rompeu, eu tinha feito uma vendinha aqui.
um leve stop, normal, e ainda eu achava que precisava de uma descida. Essa aqui é uma descida do gráfico D5. Bom, deixa eu só esclarecer aqui. Por enquanto, o que a gente tem é uma subida, uma descida. Tenho topos e fundos ascendentes? Não tenho. Vou fazer uma compra aqui. O que eu falei para vocês no vídeo é que, como ele rompeu esse topo, quem está interessado em comprar, como agora o stop fica pouco e o alvo fica maior, o alvo, a seleção parcial 1, que eu sempre faço antes do topo. Então, quem vê o curso sabe por quê, quais são os pontos. Mas, então, eu acho que pode vir uma outra leva de compra pelo custo ganho. Pode acontecer, mas tecnicamente ele só está aqui no meio. Ele vem de rompimento de fundo e rompimento de topo. O que eu preciso? Que ele rompa o topo e volte. Gráfico de 5. O gráfico de 5 ele vinha subindo e só aqui, quem pegou essa subida, parabéns, quem imaginou que ia subir. Subiu, desceu. Então aqui ele tinha topos e fundos ascendentes. E chegou até a... Vamos pegar aqui. Chegamos até aqui em cima, né? Nas médias de 60. Então no de 5 também, para mim, não deu. Como ele veio aqui, não, eu vendi pelo de 15. Eu não vendi por aqui, não lembro por quê. Ah, estava de olho no dólar. Eu entrei, fiz grandes trades no dólar, ele estava pesado no dólar, então não olhei aqui. Fechou o gap. Ah, lembrei. Tinha duas coisas aqui. Ó. Aí eu fiz também, coloquei para vocês lá. Tinha fechamento de gap, que era também a média de 15. Então, fechamento de gap com média de 15, eu acabei vendendo nessa região. Então, foi o motivo lá que eu coloquei para vocês da venda. Não deu certo? Não deu, não tem problema. E aqui, com a alta do ponto, ele se arrebentou. Topos e fundos descendentes, no 5 está descendo. Uau, quanta coisa. Vamos falar aqui da Petro. A Petro, vou puxar aqui o gráfico, sempre tem que puxar esse gráfico. Lateralizou aqui em cima, as médias começam a apontar para baixo, MACD já indo para o zero. Mas ainda estamos acima das médias. Eu não consigo nem comprar nem vender para swing trade usando o gráfico diário. Não rompeu o topo, beleza. O fundo está ali no fundo. As médias começam a apontar para baixo, mas eu ainda não consigo falar, oxe, estou vendo tendência de descida. Não consigo. Eu vejo um topo duplo aqui, tem candles suficientes. Depois a gente conta candle, mas eu acho que tem para fazer uma volta aqui. Então, complicou. Não vejo compra ou venda. Vamos ver no gráfico de 60. No gráfico de 60, lateralizou, subiu, lateralizou, não tem novo topo. Mas, pelas médias, a gente tem que cada vez que ele bateu nas médias, ele desceu. Então, eu sou mais não, né? A tendência de descida. Bateu nas médias, está abaixo das médias, MACD no vermelho, o MACD cruzado para venda. Não vejo motivo para compra no gráfico de 60. Diário de lado, 60 descendo. Então vamos ver agora o gráfico de 15. O gráfico de 15, ele tinha um leve canal aqui, né? O nosso amigo Carlos gosta desse canal, mas ele já perdeu o canal. Então o de 60 prevaleceu. Mas nós não tínhamos nem topo de fundos, tinha rompimento de topo e rompimento de fundo. Ele estava de lado, decidiu ir para baixo. Mas então aqui para mim não dá entrada. É preciso que tenha topo de fundos ou ascendentes ou descendentes. Então aqui, né, Carlos, você percebeu que já teríamos tomado um stop se fosse usar uma LTA aqui, né? Que não é, como eu estava falando para o Carlos, um meu setup, mas a gente está estudando outras formas e tem também gente que usa LTA, LTB. Vamos voltar aqui para o gráfico de 15, ver se 5, ver se tem alguma coisa. Não, porque tinha rompimento de fundo, rompimento de topo. Aqui nas médias, agora ficou fácil, porque ele já mostrou. Mas quando a gente estava aqui, rompeu o fundo, rompeu o topo. Aqui o que é? Compra ou venda. Então, não tinha topos e fundos ascendentes. Lógico, depois que passou, que você puxa o gráfico, era descida. Agora já ficou fácil. Vamos ver a Vale. Vale sempre do gráfico diário. Vale MACD no vermelho. Não fez novo topo. Desceu, as médias começam a cruzar para baixo. Não vejo motivos para compras no gráfico de 60. Nós tínhamos um ombro, cabeça, ombro aqui, onde eu esperei uma batida na média nessa região. Ele não bateu. Desceu. Ainda está segurando pelas médias.
lateralizou, vamos ver se ele rompe esse fundo, para que ele continue sua descida. Comprar só se ele trabalhar acima das médias. Abaixo das médias eu vejo venda na região das médias. Esse é meu setup. Então, por enquanto, se você pensa em comprar, aliás, o nosso alvo está ali para acontecer. O nosso alvo era aqui, né? Poxa, Valdiano, por que o alvo era aqui? Se você pegar ombro, cabeça, ombro, o alvo vai ser lá nos 10. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, porque essa região segurou bastante. Então, se o mercado falou que esse preço era para segurar, eu prefiro sair antes disso. Então, tem um gapzinho. Será que dá para fechar o gap? Não sei, nessa região aqui, para mim já estaria muito bom, obrigado. No gráfico D15, vou puxar aqui, lateralizou aqui, estava lateralizado e aqui decidiu descer. Como eu falei, isso foi talvez por causa do FONC. O FONC caiu tudo, né? Mas aqui então, seria um chute não dá para a gente fazer. Por enquanto lateralizou, está querendo perder o fundo, tem que perder e voltar na média para eu pensar numa futura média. 5 se esborrachou aqui, mas ele chegou a romper topo, né? Então ele rompeu o fundo, rompeu o topo, ficou sem direção aqui no meio, decidiu descer. Ótimo, quem conseguiu pegar a venda, parabéns. E acabando de falar, a gente já mata o dólar. O dólar, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, e estou falando há alguns dias, o MACD estava subindo e agora ele chega até a ficar, o que eu fiz aqui? Ele chega até a ficar, passou do zero, ou as médias. A média cruzou o MACD para a compra. Mas por enquanto o viés ainda é de baixa. Eu não estou vendo topos e fundos ascendentes para quem faz swing trade. Vamos ver se no gráfico de 60, que a gente sempre usa 60 e diário para poder fazer swing trade. Quem faz no 60, ele já está subindo, mas tem esse gap. E aí? O gap fecha, o gap não fecha. Você vê que no 60 não está uma subida bonita, uma descida bonita. Você vê que enrolou para caramba. Se pegar só os últimos candles, a gente vê uma subidinha. Então, seria mais comprador do que vendedor. Subiu, voltou até as médias, topos e fundos ascendentes. Segue a banda. O ruim é que está bem esticado. Eu não compro em topo, obviamente. Não compro em média, se ele estiver subindo. Comprar aqui no topo, eu tô fora. Não é o meu trade. E vai que esse negócio escorrega até as médias, eu vou ficar segurando o topo, né? Tô fora. E ainda tem gap. Vamos ver gráfico de 15. Gráfico de 15. Veio até as médias, lateralizou esperando o FONC e no FONC fez essa subida monstruosa. Eu estava fora, parabéns para quem pegou. Pena que da mesma forma que teve gente que pegou e ficou muito contente, teve gente que estava vendido. Nas duas pontas tem. E aí quem estava comprado vai pular de alegria e vai postar lá, tal. E quem está chateado, que isso acontece, já aconteceu com todo mundo, acontece comigo, de você entrar e a coisa dessa acontecer. Por isso que é interessante a gente saber da agenda do dia. Isso é importantíssimo começar o dia saber da agenda, que eu posto para vocês no grupo Bovespa. E de repente ele deu essa arrancão. Então muita gente está feliz, acredito que muita gente esteja triste. Por isso que eu peço para vocês, se forem comemorar, né? Tem muita gente que comemora, às vezes com bastante... É bacana comemorar, mas sempre pensar, né? Quando você for postar lá no grupo Bovespa e tal, olha lá, isso é muito fácil. Eu já vejo gente falando, só não acertou quem não queria. Lembra que tem o outro lado. Então, festeja sempre pensando que um dia pode ser você que está do outro lado. Falei pra caramba, eu falo demais. Tá subindo, comprar aqui no estopão, não compra, precisa voltar até as médias e tem gap. 5. O 5, ele abriu, tentou subir, veio na primeira média. Eu achei que ele poderia buscar a média de 15, e ainda tem um baita do gap, ele poderia vir pelo menos aqui no meio. Não veio no meio, mas veio na média. Aí lateralizou, comprou venda. Sei lá, rompeu o fundo, de repente fez essa maluquice. Vamos esperar amanhã, sempre amanhã, começo de dia, é um novo trade. Cada dia, para quem faz day trade, parece que tem ligação com o anterior, mas a impressão é que não tem. Você não sabe o que vai acontecer. E a gente vai tentando arrancar desse mercado um pouquinho que ele nos dá. Carlos, falei pra caramba. Você quer se despedir? Não, obrigado. Foi ótima aula. Tá, joia. Eu também tô indo. Pessoal, grande abraço e amanhã a gente se vê. Até mais, pessoal. Carlos, até mais. Tchau. Tchau, tchau.